Passo agora a responder ao inquérito do padre Stanislavos. Vou responder aos itens. Peço à senhorita que abra para cada capítulo conforme o número de cada item. Primeiro, vamos responder ao segundo item. Qual é a gênese e desenvolvimento do seu pensamento filosófico e a sua atual estrutura? Meu pai, português, era grão-mestre da maçonaria. E caracterizava-se por uma tendência marcante anticlerical. Revelava em todas as ocasiões a sua oposição ao clero. Entretanto, tendo eu, desde cedo, mal aprender a ler, me interessado por temas filosóficos e a consciência que tenho de mim mesmo nasceu da colocação de um problema de filosofia para mim. Um dia meu pai chamou-me e disse: meu filho, para o teu bem, para que possas ter maior proveito, eu vou fazer uma coisa que vai escandalizar os meus amigos. Tu vais estudar com os jesuítas. E, no dia seguinte, dirigiu-se ele ao ginásio dos jesuítas e lhes disse: todos sabem que eu sou um adversário da Igreja Católica e que eu a tenho combatido desde moço. Mas uma coisa eu sei, que para educar, só vós, jesuítas, sois os mais capazes. Meu filho revela propensão para temas filosóficos. Não quero eu exercer sobre ele a minha ação. Acho que vós sois mais competentes do que eu para guiá-lo no conhecimento. Por minha parte, prometo-vos que em casa respeitarei sempre as suas ideias. E, declaradas estas condições, eu fui aceito. O resultado foi que meu pai passou a ser mal compreendido pelos companheiros, que julgaram a sua atitude uma verdadeira defecção, o que o levou a afastar-se da atividade maçônica. Como jesuíta, desde o início, tive uma orientação que me permitiu aproximar-me da filosofia positiva e essa filosofia fazer a espinha dorsal da estrutura filosófica hoje que tenho. Em suma, a minha atual estrutura é a filosofia positiva e concreta. Positiva no sentido de toda a filosofia que afirma, constrói e que pertence
a todos os grandes ciclos culturais da humanidade, mas que encontrou o seu desenvolvimento máximo no pensamento grego e a sua coroação no pensamento ocidental, sob as linhas, sem dúvida, da escolástica. Não me considero um escolástico, não sou, porque tenho ideias próprias, o que só poderei explicar nas respostas aos outros itens. Publiquei muitas obras com pseudônimo, das quais a maior parte hoje é nego. Mas há 20 anos para cá, o que tenho escrito em filosofia tem sido um pensamento coerente que não tem sofrido nenhuma modificação. Creio, portanto, que a minha atual estrutura é definitiva. Abrir agora a nova página. Item 4. A. Qual é a missão da filosofia em relação à vida cultural brasileira odierna? Ou quais são os problemas vitais brasileiros de atualidade que aguardam a contribuição da parte da reflexão filosófica? Esta pergunta, para mim, para a minha posição, está colocada antes de outras, sem as quais não poderia dar uma resposta capaz. Entretanto, coloco-me na seguinte posição. Nós, brasileiros, por vivermos o universal, por não termos compromissos históricos que pesem demasiadamente sobre nossos ombros, nem também compromissos filosóficos, somos um povo apto a apresentar uma filosofia de caráter ecumênico, ou seja, uma filosofia que corresponda ao verdadeiro sentido com que ela foi criada desde o início. Parto da posição pitagórica. Pitágoras dizia que era um amante da sabedoria, da suprema sabedoria, desta sabedoria que nós o intuímos com a própria divindade. E esse afã de alcançá-lo, tudo quanto nós realizamos para chegar lá, os caminhos que percorremos para alcançar esta sabedoria suprema, que era a suprema instrução, daí chamar ele Mátesis Megisti, a suprema instrução, todos esses caminhos e todo esse afanar era propriamente a filosofia. Assim, colocando-me nesta posição, posso admitir que há vários caminhos, mas só há um caminho certo. E como fundamentava Pitágoras, repetido depois por Aristóteles, que a única autoridade na filosofia é a demonstração, e esta deve ser apodítica e, se possível, com juízos necessários e até exclusivos, a filosofia, construída deste modo, só pode ser uma, positiva e necessariamente concreta, que é a posição que tomamos. Nós podemos viver o universal, no sentido puramente quantitativo, os modos de ver e de sentir dos diversos povos, mas não podemos permanecer na situação de ser um povo que recebe todas as ideias vindas de todas as partes
e não possa encontrar um caminho para si mesmo. Nós temos que criar este caminho. A minha luta é esta. E sem esta visão positiva e concreta da filosofia, não será possível dar uma solução aos inúmeros problemas vitais brasileiros da atualidade. Porque a heterogeneidade de ideias e de posições facilita a heterogeneidade de soluções, das quais muitas não são adequadas às necessidades do Brasil. O tema é vasto e exigiria um trabalho todo especial. Item B. Abrir espaço. B. Que fazer para que a filosofia atinja as grandes massas populares e a juventude brasileira em grande escala? Abre linha. Querer fazer a filosofia atingir as grandes massas populares, em primeiro lugar, será obra que se cingirá a descer a filosofia ao baixo grau de cultura das nossas massas populares. Precisamos estudar o que devemos fazer para erguer as grandes massas populares à filosofia. E isto só poderá ser feito através do desenvolvimento da cultura nacional, mas em linhas distintas das atuais, que tendam à filosofia positiva e não à filosofia negativista e nihilista que penetra em nossas escolas. Quanto à juventude brasileira, este é o mais grave dos nossos problemas. Somos um país eminentemente constituído de jovens, que formam a sua quase totalidade. Dado o grau baixo de cultura que temos, os nossos estudantes passam a formar uma elite intelectual. Isto demonstra o grau de inferioridade que nos encontramos. A juventude, sempre na história, e é o que decorre da sua própria natureza, apresenta aspectos positivos e negativos. Positivos pela sua capacidade de ação e de idealismo, mas negativos pela sua irreflexão, pelo seu despreparo, pelo seu apressamento, que a leva a cair facilmente nas malhas dos grandes agitadores e servir aos interesses dos demagogos e políticos. Em todas as épocas da humanidade, a maior parte da juventude tendeu ou facilitou, ou pelo menos aquela mais ativa, facilitou a luta a favor das más causas. Foram jovens que condenaram Sócrates, foram jovens que perseguiram Aristóteles, foram jovens que antes destruíram o Instituto Pitagórico, foram jovens que perseguiram Pasteur, foram jovens que perseguiram durante os tempos todos os grandes homens, como São Tomás de Aquino, São Boaventura, quando eram mestres na Universidade de Paris. Esses jovens que são ativos, eficientes na sua parte destrutiva, é um verdadeiro perigo para a humanidade. Na juventude construtiva. Então, o que nos cabe fazer é isto: construir novamente a juventude brasileira, dar uma cultura suficiente a ela, mais clara, positiva e concreta, de modo que ela possa afastar-se completamente das tendências nihilistas e possa pôr o seu desejo de ação, de realização e seu idealismo em alguma coisa concreta e que possa trazer benefício ao país. Fora disso, nada dará resultado.
abre espaço. C. Quais são as correntes filosóficas que a reflexão filosófica deve ter em conta hoje? Propriamente, julgamos que todas, porque encontramos hoje na reflexão filosófica a restauração ou o ressurgimento de velhos erros já refutados com antecedência de séculos e milênios, que passam a ser inovações extraordinárias. E para aqueles que ignoram o que já foi feito no passado, como se fossem a última palavra do filosofar. Há necessidade, assim, de revisar tudo para mostrar que as novidades atuais nada mais são do que avatares de velhos erros já refutados. Abrir linha. E como deve colaborar a filosofia para humanizar a civilização de hoje, evidenciando o valor da pessoa humana e contribuindo para a paz interior e felicidade do homem? Essa pergunta pode se dividir em três e, portanto, exige três respostas diferentes. Primeira, a humanização da civilização atual. Segundo, a evidenciação do valor da pessoa humana. E terceiro, a contribuição para a paz interior e felicidade do homem. Respondendo à primeira, temos o seguinte. Hoje, graças, sobretudo no mundo livre, ao surgimento de um desejo ecumênico de aproximação dos homens, a humanização da civilização pode ser obtida, em parte, naturalmente, pela colaboração da filosofia, pela revisão honesta de todos os grandes autores do passado que foram caricaturizados, falsificados e apresentados num sentido que não é realmente o da sua filosofia. Poderíamos fazer aqui a citação desde os pitagóricos até o século passado, de autores que precisam ser revisados e reestudados para evitar-se aquelas fables convenues, aquelas mentiras históricas, os mitos e as interpretações falsas que se fazem da sua obra com o intuito apenas de denegri-los ou de favorecer a sua posição. Devemos tomar a seguinte posição. Primeiro, procurar tudo o que nos une. Depois, pensemos em estudar o que nos separa, para ver que o que nos separa possa sofrer modificações ou acomodações que permitam que o que nos una dê força à humanização da própria civilização. Daí decorreria, então, inevitavelmente, uma resposta justa à segunda parte, sobre o valor da pessoa humana, que, inegavelmente, sofreu neste século, graças ao desenvolvimento dos totalitarismos, uma afronta à sua dignidade. E, de todos os lados, e em todos os setores, evidencia-se que há uma preocupação em reestudar esse tema. E ele pode e deve ser reestudado em termos positivos e concretos. E, finalmente, decorreria, então, a resposta à terceira parte. Porque a paz interior, a tranquilidade interior, a serenidade do espírito só pode dar-se quando a mente assenta plenamente na sabedoria e alcança a tanger aquelas verdades que nós somos aptos a alcançar e que são o fundamento da nossa verdadeira felicidade. Em suma, seguimos o preceito de Pitágoras. Ama a verdade até o martírio.
Não ames, porém, a verdade até a intolerância. Procurando o que nos une, na verdade, com todas as outras correntes e posições filosóficas, nós podemos abrir o caminho para uma compreensão nos aspectos em que encontramos diferenças que muitas vezes são meramente acidentais e não aptas a justificar uma separação profunda. Esse já seria um caminho de maior aproximação entre os homens, porque a proporção que nós nos dedicamos à leitura dos textos é que vamos compreendendo a ação nefasta dos intermediários. E sabemos que na filosofia, e temos inúmeros, milhares de exemplos para citar, de que os intermediários, os discípulos, em regra geral, falsificam a obra de seus mestres segundo determinados interesses. Os adversários caricaturizam segundo outros interesses. E o resultado é a deformação total do verdadeiro pensamento do autor. A obra apresentada de segunda, terceira, quarta e quinta mão está completamente desfigurada. E então permite um fácil ataque ao autor, porque é fácil destruir as caricaturas. Há casos na filosofia até de autores terem recebido reputações de obras ainda nem sequer publicadas e nem sequer conhecidas, a não ser pelo autor. Há exemplos na história da filosofia. O autor, isso não é novidade porque ainda hoje se faz. Muitos livros meus têm sido refutados antes de serem publicados, só pelo simples fato de que eu pretendia escrever sobre tal ou qual matéria. Nem sabendo qual a minha verdadeira posição no assunto, já havia adversários suficientes para tentar refutá-los. Não de público, porque isso ninguém teve coragem de fazer, mas nos corredores. Abre espaço. Letra F. Pode existir em que sentido a filosofia nacional? Em que sentido ela pode beneficiar o pensamento filosófico estrangeiro e beneficiar-se dele? Quando hoje se visita Portugal e vê-se qual a atitude predominante nesse país em relação ao patrimônio cultural daquela nação, espanta-nos verificar a completa e absoluta ignorância sobre o que de grande já se realizou na filosofia portuguesa. Atualmente, dentro das escolas leigas, nada se estuda da filosofia portuguesa do século XV, XVI, XVII. Parece que Portugal nada revisou. Desconhece-se que por cerca de quase 2 séculos a filosofia portuguesa imperou no mundo. Desconhecem-se autores como este: Antônio de Santo Domínico, OP. Soares, que embora sendo espanhol, viveu grande parte da sua vida intelectual em Portugal, onde ele ergueu-se incessantemente. Francisco a Cristo, OSA. Próprio Martim de Ledesma, que embora em espanhol de origem, fez toda a sua formação intelectual em Portugal. Egídio da apresentação OSA.
Andréas de Almada, S.J. Ludovicos de Sotomayor, O.P. Gabriel da Costa. Héctor Pinto, O.S. Hierônimo. Franciscos da Fonseca, O.E.S.A. Manuel Tavares, Ordem Carmelitana. Francisco Carreiro, Ordem Cisterciense. Jorge Serrão, S.J. Ferdinando Pérez, embora nascido em Córdoba, formou-se, criou a sua cultura em Portugal. Ludovicos de Molina, S.J., embora nascido na Espanha, viveu uma parte do seu tempo em Portugal, onde estudou, onde alcançou o seu maior conhecimento e foi discípulo de Pedro da Fonseca. Petrus Luiz, S.J. Antônio Carvalho, S.J. Baltazar Álvares, S.J. Hierônimos Fernandes, S.J. Gaspar Gonçalves, S.J. Ludovicos de Cerqueira, S.J. Gaspar Vaz, S.J. Diogo Alves Cisneiros, S.J. Franciscos de Gouveia, S.J. Ferdinandos Rebelo, S.J. Gaspar Gomes, S.J. Sebastianos de Couto, S.J. Blasius Viegas, S.J. Pedro da Fonseca, S.J. Emanuel de Góes, S.J. Cosmas de Magalhães, S.J. Isso apenas para citar alguns, não todos. Portugal nos deu essa floração de filósofos, fora aqueles que são maiormente conhecidos, como Sanches e outros, que estão mais no agrado da nossa atual maneira de filosofar no mundo moderno. Pois bem, então pergunta-se se pode falar de uma filosofia de Portugal ou apenas de uma filosofia em Portugal. Pode-se falar, sim, de uma filosofia de Portugal e também de uma filosofia em Portugal. Nós, brasileiros, contudo, por um espírito de colonialismo passivo que nos domina até hoje, não cremos em nós mesmos. Só damos valor àquilo que tem origem estrangeira. Que não seja de Portugal, porque também Portugal está fora da nossa admiração. Então, é natural que eu falasse numa filosofia nacional tem causado no Brasil uma manifestação de completa descrença. Não se acredita, primeiro que haja, nem tampouco que possa surgir. Nós podemos dizer que existe uma filosofia no Brasil, mas realmente falarmos ainda numa filosofia do Brasil, não podemos fazer tal afirmação pelo seguinte. Em primeiro lugar, não temos obra de criação propriamente peculiar ao nosso povo. Não podemos apresentar a nossa obra como sendo a primeira a ser feita nesse sentido, porque elogio em boca própria é vitupério. Agora, o que podemos dizer é que nós, pelas nossas condições de completo
completa libertação de um passado metafísico, filosófico e histórico que pese sobre nós e prenda as nossas possibilidades de ação, estamos em condições de criar uma filosofia ecumênica. Uma filosofia que seja realmente a filosofia, porque a verdadeira filosofia ecumênica será a filosofia, e não modos, modalidades de filosofar. As características que se apresentam nas modalidades de filosofar é uma decorrência da predominância do mundo do homem, do empresário utilitário, no mundo, no contexto de uma cultura. Quando ele predomina a moda, e a moda penetra em todos os setores. Penetra na filosofia, como penetra na arte, como penetra em qualquer outro setor. E o que acontece no mundo moderno, essa variância tremenda de ideias que surge de todos os recantos, não revelam nenhuma pujança, ao contrário, é uma revelação de fraqueza, como foi a do período final da cultura grega. A filosofia positiva, fundada na positividade do ser, que alcança a perenidade porque alcança as leis eternas. Concreta precisamente porque, captando estas leis, ela conexiona todos os fatos de todos os matizes e de todos os aspectos formais para dar-lhes uma comunidade superior. Ela é naturalmente concreta, terá que ser necessariamente concreta, não no sentido vulgar do termo, mas nesse sentido que acabamos de expor. Só uma filosofia desse sentido é realmente a filosofia. A ciência, felizmente, conseguiu libertar-se da moda, como se libertou a matemática. E por isso construiu-se uma matemática, uma ciência. Também se pode construir uma filosofia. E o que o pensamento brasileiro pode beneficiar-se do pensamento filosófico estrangeiro é reunir o que há de positivo em todas as grandes realizações do mundo inteiro, sejam de onde for, provenham de onde provierem, e depois dar uma grande ciência, uma nova concreção e oferecê-la ao mundo. Essa é a única possibilidade que cabe a nós e que estamos em condições de fazer, embora a maioria da nossa intelectualidade não creia nessas possibilidades, negue terminantemente que tal seja alcançável por nós e se atiçará e se atirará com sanha contra quem tentar fazer isso. Abrir linha, espaço. G. Deve abrir-se a reflexão filosófica para uma visão transcendental da realidade na perspectiva das razões metafísicas? Sem uma visão transcendental da realidade, não pode haver filosofia. Porque se a filosofia distingue-se da ciência, como é fácil estabelecer as suas delimitações. Se a ciência dedica-se ao estudo das causas próximas, a filosofia das causas primeiras e últimas, fatalmente a filosofia terá que ter uma visão transcendental da realidade. Pelo menos terá que tangê-lo, terá que abordá-lo. Ora, além das causas primeiras e últimas, temos de estudar os princípios, que é a matéria fundamental, aliás, que é o objeto fundamental da mátesis megiste dos pitagóricos e do que nós chamamos matéria em português, cuja obra estamos realizando para fundamentar essa ciência. Esses princípios são
matéria do que constitui propriamente o que todos os ciclos culturais em todas as altas religiões chama-se a sabedoria. A sabedoria infusa, ou a sabedoria de que o homem participa da divindade, ou a própria sabedoria divina que o homem pode abordar, tanger e penetrar. Temas que, naturalmente, exigem discussões sobre seus principais aspectos. Mas, o que é inegável e o que não poderá deixar de alcançar nenhuma visão filosófica em profundidade é que há princípios eternos, há leis eternas que regem com o império todas as coisas, as quais não devem ser confundidas com as leis naturais nem com as leis da ciência. Esse estudo inevitavelmente levará para uma visão transcendental da realidade. E sem este estudo, não se faz filosofia em profundidade. Só se fará filosofia na superfície, que, aliás, é a tendência predominante no mundo moderno. Isto é, de uma filosofia que não ultrapasse a imanência da esquemática que o homem pode construir dentro apenas da sua experiência mais vulgar. Abre espaço. Letra H. Qual é a íntima conexão entre a posição gnoseológica, metafísica e ética, entre a teoria e prática? Parece-nos que aqui há duas perguntas. A primeira, que pergunta pela íntima conexão entre a posição gnoseológica, metafísica e ética. E a segunda, a íntima conexão entre a teoria e a prática. Desdobra-se assim a pergunta em duas partes. Vamos responder a primeira, depois a outra. As dificuldades no campo da gnoseologia, no campo da metafísica, inclusive no campo da ética, surgem naquele filosofar que coloca o homem quase como um ser estranho ante o seu universo, o qual é impermeável para ele. Isto é, coloca um homem numa situação de estar completamente ilhado, completamente bloqueado, sem ter a menor possibilidade de penetração no mais profundo. E então, as consequências desse pensamento pessimista, negativista, são as seguintes: que não é possível, dentro dos nossos meios cognoscitivos, alcançar o que nos transcenda e dar também a própria ética uma visão também transcendental. Desta forma, há uma tendência a ver-se todo o filosofar do homem como apenas uma obra humana, mas restringida aos limites da nossa experiência, fundada nos dados dos nossos sentidos e dos nossos meios limitados de conhecimento. E, ademais, chega-se ainda à conclusão que todo e qualquer esquema que construamos jamais tem uma correspondência com a realidade que nos ultrapassa. Estamos em pleno agnosticismo, cepticismo, pessimismo, ficcionalismo, pragmatismo, materialismo, nihilismo
desesperismo. São as consequências que surgiram no filosofar moderno. Portanto, inegavelmente, deve-se abrir a reflexão filosófica para uma visão transcendental da realidade, sob pena de nos perdermos dentro de armadilhas que nós mesmos criamos, afirmando uma deficiência que, na verdade, não temos. A segunda parte da pergunta é importante. Desde os gregos, as discussões em torno da teoria e da prática, isto é, da filosofia e da ciência especulativa, da filosofia e da ciência prática, avassalaram a atenção dos filósofos de maior responsabilidade intelectual. E temos a dizer que, apesar dos grandes trabalhos realizados, que fazem a nítida distinção entre a teoria e a prática, trabalhos realizados através de milênios e chegados até nós, estão hoje, na sua maior parte, completamente desconhecidos por aqueles que não têm nenhuma ligação com a filosofia positiva e concreta que pertence aos grandes ciclos culturais da humanidade. Resultado, estamos hoje vivendo uma completa confusão entre teoria e prática. Estabelecem-se determinadas proposições teóricas e julgam-se que elas são perfeitamente práticas. E vice-versa. Algumas proposições extraídas exclusivamente da prática passam a constituir, então, como se fossem verdadeiros axiomas teóricos. O resultado é que nós vivemos hoje num mundo de utopia e quimera, e como consequência, desilusões e, resultado final, desespero. Abre espaço. Letra I. A filosofia é uma ciência objetiva ou uma produção pessoal puramente subjetiva do pensador? Essa pergunta, a nosso ver, devia ser a primeira a ser feita nesse inquérito. Porque aqui está um ponto de partida. Porque desde o momento que nos coloquemos na posição de que a filosofia é uma mera produção pessoal, puramente subjetiva do pensador, colocamos a filosofia no campo da estética. Mas se nós nos colocamos que a filosofia é uma ciência objetiva, isto é, ela é uma busca humana para a sofia suprema, para o saber que nos ultrapassa, que nos transcende, ela toma um vulto completamente distinto. Em todos os círculos culturais, a filosofia positiva e concreta é uma ciência objetiva. Em todos os períodos de decadência, em todos os momentos de decadência, que são vários que surgem, a filosofia torna-se puramente subjetiva. A filosofia moderna está caindo no subjetivismo. Nós vimos até a tendência de um Heisenberg querer colocar a própria ciência no subjetivismo, pela sua teoria da indeterminação. Há necessidade de esclarecer-se isso, sobretudo para aqueles que querem fazer filosofia, que queiram que os filósofos que desejem fazer obra puramente subjetiva, dediquem-se à estética, mas deixem em paz a filosofia. Assim como nós pedimos muitas vezes aos senhores positivistas que façam ciência, mas não façam filosofia. Porque são coisas que eles devem distinguir, separar, e que não pode coadunar-se com a posição em que eles tomam. Espaço. Letra J. Que pensar sobre o problema do ateísmo contemporâneo? Esse tema é de uma vastidão tremenda.
já que o ateísmo contemporâneo provém não propriamente de uma especulação filosófica, mas sim de certas decepções de caráter mais moral e propriamente ético do que propriamente filosófico. Para nós, o ateísmo em torno, por exemplo, dos Deus um, em torno dos atributos do Deus um, não há. Só há ateísmo em torno dos atributos do Deus trino, do Deus pessoal, ou os atributos morais de Deus. Não conhecemos nenhum trabalho de nenhum ateísta que se seja a atacar propriamente o Deus um. Conhecemos sim agnósticos e céticos, mas não ateístas, que tomem uma posição definitiva, negadora da possibilidade de um ser supremo. O ateísmo, para nós, é sempre produto de uma má colocação do problema de Deus. Aliás, dizemos sempre, na filosofia não há questões insolúveis, há questões mal colocadas. O ateísmo moderno parece uma questão insolúvel porque é uma questão mal colocada. Todas as ocasiões que tivemos oportunidade de nos encontrar com ateístas, bastou-nos pedir-lhes que descrevessem o que entendiam por Deus. E nessa descrição verificamos quais as razões do seu ateísmo. E foi-nos fácil afastá-los do mesmo, pelo menos colocá-los dentro da aceitação do Deus um, que é para nós o ponto de partida ecumênico que se impõe na atualidade. Abre espaço. Em que sentido a reflexão filosófica pode ter tonalidade cristã? Pode o cristianismo prestar benefícios ao filósofo? Eis também outra questão que, sendo bem colocada, tem a sua solução firme. Todo o ponto de partida está em saber o que se entende por tonalidade cristã. Se nós considerarmos Cristo por um aspecto no qual podemos nos encontrar quase todos, isto é, de que ele representa o que o homem entende mais alto na sua forma perfectiva, marchando para a divindade, ou mesmo nesse sentido de reaproximação para o Ser Supremo e um, nós temos que dizer que a reflexão filosófica não pode deixar de ter uma tonalidade cristã. Não pode haver uma reflexão verdadeiramente filosófica que não ascenda o homem do menos para o mais. Portanto, o cristianismo não só presta benefícios, como ao filósofo, e sempre o prestou, e por isso que a filosofia teve seu maior desenvolvimento sob a égide do cristianismo, como será apenas através da concepção cristã que se poderá realizar uma filosofia superior, capaz de unir e fazer os homens compreenderem. Porque Cristo, representando em nós, no homem, tudo quanto ele tem de mais elevado e de mais alto, sendo a sua marcha para Deus, ele representará a elevação do homem. Já dizia Pitágoras que a verdadeira piedade, aliás, a Eusébia, era a justa e nobre veneração à divindade. E esta consistia na prática dos nossos atos perfectivos superiores, porque nós nos aproximávamos de Deus à proporção que nós praticávamos de modo mais perfectivo os nossos atos. Em suma, a Eusébia, a verdadeira piedade, para os pitagóricos, era a assemelhação a Deus. Esse conceito não é exclusivo dos pitagóricos, é universal. É da revelação universal. É de todos os ciclos culturais. A verdadeira filosofia segue paralela à religião, porque a religião é esse caminho
de elevar o homem pelas ações a Deus. E a filosofia é o caminho de levar o homem pela meditação, pelo pensamento, pela pesquisa, pela especulação, também a Deus. Por isso, a religião pertence à vida prática e a filosofia, sobretudo, à vida especulativa. O que não impede que a filosofia especule também sobre a vida prática e nela atue dentro das normas da vida prática que corresponde à vontade, ao entendimento humano, na sua ação em busca do bem. Mas a filosofia é a vontade e a especulação também em busca da verdade. Consequentemente, o homem, à proporção que especula pela verdade, aproxima-se do Ser Supremo. O homem, à proporção que busca o seu bem justo, ele aproxima-se de Deus. Esta é a razão porque o divórcio entre filosofia e religião que se procurou fazer neste momento em que vivemos, no mundo ocidental, é o mesmo que já se fez em outros ciclos culturais, em situações que são correspondentes e semelhantes a esta, também de certo aspecto decadentista. Mas o que é preciso fazer é fugir desse estado de decadência, não apenas numa atitude covarde, mas sim numa atitude heróica, enfrentando, mostrando os defeitos dessa posição e propondo os verdadeiros caminhos de ascensão. O cristianismo é universal olhado sob esse aspecto, porque ele pertence a todos os ciclos culturais. Ele foi o pensamento mais profundo, o verdadeiramente mais profundo de todos os ciclos culturais. Por isso ele é inseparável da religião, porque o cristianismo é uma religião do homem nos seus aspectos perfectivos, isto é, enquanto vontade, enquanto entendimento e enquanto amor, que corresponde, na concepção católica, às três pessoas da Trindade. Caminhando nesse sentido, seguindo esse sentido, nós retiraremos o homem do pântano em que ele está, do estado de desespero no qual ele emergiu, e podemos, então, lançar outra vez um novo horizonte para ele, uma nova perspectiva, uma nova esperança que lhe poderá solidificar uma verdadeira e robusta fé. Terminamos assim as nossas respostas ao inquérito que nos foi feito pelo padre Stanislav.